Vamos dar sequência a este Jornal da Manhã especial. O André Anelli está de volta conosco, ao vivo de Brasília, desde as primeiras horas. Acompanhou então a prisão de Jair Bolsonaro. Retorna agora, portanto, André, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Marcelo, Danúbia, você ligado aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Agora a gente confirmando então informações em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que negou a prisão domiciliar que havia sido pedida pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a argumentação é aquela semelhante já também a tudo aquilo que justificou essa prisão preventiva ocorrida na manhã deste sábado. Primeiro, em relação àquela vigília que estava sendo organizada no Jardim Botânico, a área nobre aqui de Brasília, nos arredores do condomínio fechado onde fica a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que de acordo com a Polícia Federal poderia tumultuar toda aquela movimentação da segurança em torno então do cumprimento da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também questões relacionadas à curta distância, pelo que a Justiça analisa, entre a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e a Embaixada dos Estados Unidos, para onde ele poderia recorrer, e ainda uma suposta tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica. Essa tentativa ocorrida hoje à 00:08, registrada então pela Polícia Federal, tudo isso embasando essa prisão preventiva e também essa negativa de prisão domiciliar, como haviam pedido os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está aqui há algumas horas na Superintendência da Polícia Federal, já passou por exame de corpo de delito, como a gente destacou mais cedo, e nesse momento se encontra em uma sala de aproximadamente 12 metros quadrados, que tem ar-condicionado, frigobar, tem cama, então, com colchonete, armários, tudo isso muito diferente das celas convencionais que são realmente utilizadas nos presídios aqui do país. O ex-presidente Jair Bolsonaro está nessa sala. Essa sala já foi utilizada por outras autoridades anteriormente, a exemplo de Delcídio do Amaral, ex-senador de Mato Grosso do Sul, também José Roberto Arruda, ex-governador aqui do Distrito Federal. Todos eles, quando foram presos em operações da Polícia Federal, utilizaram essa sala que é destinada a autoridades e que, portanto, nesse momento agora é ocupada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Marcelo, Danúbia. Anelli, inclusive a gente está com imagens dessa sala agora, mostrando que é uma sala de fato privativa, composta, ali tem um banheiro reservado, a gente consegue ver agora a cama, tem televisão, frigobar, tem ar-condicionado, uma mesa de trabalho. Esse espaço, a gente tem informações há quanto tempo ele já estava pronto, uma vez em que a gente percebe que é um espaço novo, né, Anelli? É um espaço novo, sim, Danúbia, mas esse espaço, de forma semelhante, antes de ser reformado, já havia sido utilizado por essas autoridades que eu citei agora há pouco. Delcídio do Amaral, ex-senador pelo Mato Grosso do Sul, José Roberto Arruda, ex-governador aqui do Distrito Federal. Quando eles foram presos, então, utilizaram esse mesmo espaço, que não tinha exatamente a mesma estrutura, mas apresentava esse conforto semelhante que apresenta agora para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma sala destinada especificamente a autoridades, a ex-autoridades, como é o caso desses que eu citei agora há pouco e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma sala de 12 metros quadrados, repito, com ar-condicionado, a cama tem colchonete, tem também frigobar, armários, televisão. A gente não tem essa informação, a informação que a gente tem é que não tem televisão nessa sala, então justamente então para que haja realmente uma privação da comunicação por parte daquele que está detido, e Jair Bolsonaro segue então nessa sala, pelo menos até segunda ordem do Supremo Tribunal Federal. Obrigada pelas suas informações, André Anelli. Agora a gente volta aqui para São Paulo para conversar ao vivo com Misael Mainetti, que tem informações a respeito aqui de São Paulo, Misael, sobre um posicionamento, né, uma fala de Tarcísio de Freitas, é isso? É uma das mais aguardadas, Danúbia, fala de Tarcísio de Freitas em relação à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele usou as redes sociais e disse o seguinte, abre aspas, Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos. Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas
diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana. E ele continua: Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes. Declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o grande nome para tentar a presidência da República se houver a bênção de Bolsonaro no ano que vem. É a grande aposta para o ano que vem. Portanto, era uma declaração bastante esperada. A gente vê que é mais um aliado político falando da saúde do presidente, mas também usando a lei, falando que isso contraria a dignidade humana. Tarcísio, ele se mostra, um parceiro político de Bolsonaro fiel, apesar de dar declarações pontuais, mas nas últimas semanas as declarações pontuais sobre presidência da República, eu falo, são a de que ele disse de formar um time pró-Brasil, por exemplo, e falar isso junto a líderes do mercado financeiro e fazer alguns ataques a Lula quando ele falou que o país precisa de um novo CEO, ou seja, de um novo diretor executivo. A gente já sabe que, de acordo com Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, ele disse inúmeras vezes que é Bolsonaro quem escolhe. Então, a gente vê o desenho político se formando cada vez mais. E para Tarcísio de Freitas é uma sinuca de bico, porque ele não pode, em nenhum momento, declarar que vai ser pré-candidato à presidência da República até o fechamento, até a palavra final de Bolsonaro, que tenta, até o fim, a candidatura para o ano que vem, mesmo ele sendo inelegível e estando em prisão preventiva. O próprio líder do PL já disse várias vezes que se Lula foi preso e hoje é presidente da República, por que Bolsonaro não? Mas talvez isso não aconteça na velocidade em que o presidente do PL pensa. Esse é o grande nome, a grande aposta. Nos bastidores, aliados políticos de Tarcísio de Freitas, como a Beatriz Manfredini já mostrou várias vezes, também trazem aí que 99% de chances de ele ser o candidato de Bolsonaro no ano que vem. E mesmo com a lealdade que ele mostra ao presidente, os bolsonaristas mais extremos esperam frases mais eficazes por parte de Tarcísio de Freitas, mais contundentes. Mas a gente vê aqui palavras escolhidas em relação à saúde e em relação à dignidade humana, mas nas últimas semanas também declarações pontuais como essas, de formar um time pró-Brasil, apaixonado pelo Brasil, e também falando que o país precisa de um CEO, de um diretor executivo. Frases essas rebatidas também pelo presidente do PT, Edinho Silva. Esse é outro que a gente tenta ainda uma declaração e tenta contato. Seguimos ao vivo aqui nessa edição especial do Jornal da Manhã, Danúbia e Má.